que ele está fazendo uma alusão aqui à sabedoria. E a sabedoria é quem está falando. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria personificada. Aqui, essa sabedoria é uma descrição do nosso Senhor Jesus. São as descrições teofânicas, são as descrições literárias que nós encontramos pelo Antigo Testamento. São referências ao nosso Senhor Jesus. Então você vê para o Pai, o Filho como verbo eterno, de sabedoria, eternamente amado. Este Filho sempre desfrutou deste amor. Esse Filho sempre desfrutou dessa comunhão. Este Filho sempre vivia na mais profunda relação eterna de amor com o Pai. Ele sempre foi o eternamente amado do Pai. Esta era a atividade suprema de Deus Pai, antes de haver criado qualquer coisa no mundo físico ou espiritual. Ele tinha em seu Filho todo o seu prazer. Ele tinha nesse Filho toda a sua satisfação. Todas as atenções do Pai estavam voltadas para esse Filho. Porque Deus é comunhão. A sexta assertiva que é importante nós conhecermos, que antes de haver lançado o fundamento do mundo, Deus criou os anjos, Deus criou as estrelas. No livro de Jó, no capítulo 38, os versículos 4 a 7, tem uma porção muito maravilhosa aqui na palavra que vai nos dizer isto. Está assim: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Essa expressão, filhos de Deus, pode ser mais bem compreendida lendo Jó, capítulo 1, versículo 6. Quando diz que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É uma referência aos anjos. Então, o que nós vemos? Que antes de lançar os fundamentos do mundo que conhecemos hoje, Deus havia criado as estrelas, Deus havia criado os anjos, Deus havia criado aquilo que nós conhecemos como universo. Ele fez tudo isso. Então aqui nós estamos vendo desde a eternidade de Deus até a criação de Deus. E aqui nós vamos ver mais um ponto. O sétimo ponto, uma sétima assertiva, a salvação do homem. Meus irmãos, aqui nós vamos concentrar o nosso coração. Porque antes da fundação do mundo, Deus em si mesmo determinou um plano de salvação com relação ao homem individual. Antes de todas as coisas criadas, antes do universo, na eternidade passada, Pai, Filho e o Espírito Santo, em toda a existência mental e moral, do pensamento, do afeto, eles se moveram para poder, naquilo que conhecemos, o conselho da eternidade. Neste conselho da eternidade, eles estabeleceram um plano de salvação. Deixe-me colocar um texto que nós já lemos, e ele é importante ser colocado justamente aqui. João 1, João capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quero que você note a frase: o verbo estava com Deus. No texto original grego, essa frase, ela é muito importante. No texto original,
nós temos uma preposição aqui, que é prós. O verbo estava com Deus. Prós. O sentido dela, a tradução dela é para ou em direção a. Observe isso, em direção a. Essa preposição com, na frase com Deus, o verbo estava com Deus. Observe isso, prós. Irmãos e irmãs, quando os eruditos, estudiosos, analisaram esse texto, eles se debruçaram sobre essa preposição e chegaram à seguinte conclusão: a ideia que se tem dentro dessa frase, observando essa preposição, segundo o original, é que, dentro do contexto do texto, é que a ideia aqui é de um ser que se dirige ao objeto, sendo regulado em movimento até certo ponto pelo objeto. É como se uma coisa estivesse girando em torno da outra. Lindo isso, irmãos. Lindo isso. Porque quando eles buscaram o significado dessa preposição, nessa frase, o verbo estava com, prós, com Deus. Aí eles viram algo sublime aqui. Eles viram que não era algo simples. Isso é muito importante. E é interessante que isto percorre o Evangelho de João. No capítulo 5, versículo 19, embora dentro de uma esfera da gramática humana, da descrição humana, mas observe esse texto, João 5,19.